Já pensou acordar e, de repente, seu maior parceiro comercial, os Estados Unidos, resolve taxar tudo que você vende para eles em 50%? Parece filme, né? Mas, aconteceu com o Brasil. Hoje a gente vai fundo nessa decisão do presidente americano, Donald Trump. Temos aqui bastante material para analisar. Notícias da CNN Brasil, Agência Brasil, Infomoney, análises de especialistas, a carta que o Trump mandou para o presidente Lula e as reações aqui no Brasil, claro, do governo até o que rolou nas redes. A ideia é entender os porquês dessa tarifa, se isso é legal mesmo, os impactos e o que o Brasil está fazendo. Vamos nessa. Então, o anúncio foi esse: tarifa de 50% em tudo, valendo a partir de 1º de agosto. E na carta para o Lula, o Trump deu as razões dele. Ele falou em retaliação. Disse que o Brasil fez ataques insidiosos contra eleições livres e liberdade de expressão. Citou até ordens do STF contra redes sociais americanas. E aí, olha que curioso, ele misturou isso com a situação do ex-presidente Bolsonaro. Chamou o processo contra ele de caças bruxas, bem direto. E ainda por cima, disse que a relação comercial é muito injusta. Só que, os números oficiais mostram o contrário. Os Estados Unidos tiveram superávit com o Brasil em 2024. Venderam mais para cá do que compraram. Coisa de 7,4 bilhões de dólares a mais. Pois é, e essa mistura toda de política interna do Brasil com comércio é que deixa tudo, bom, muito estranho do ponto de vista legal. Exatamente. O Paul Krugman, que é Nobel de Economia, ele foi bem claro. Disse que essas tarifas são ilegítimas. Vão contra as leis americanas e internacionais. E outros analistas, tipo os do Banco UBS, eles detalham isso. As leis americanas para tarifas desse peso, geralmente, precisam de uma investigação. Precisaria provar que a importação do Brasil está prejudicando a indústria lá. E, bom, como você disse, tem superávit para o Zéua. Então, cadê o prejuízo? Não teve essa investigação prévia, então? Não que se saiba. E mesmo as leis que permitem tarifas sem estudo, elas têm limites. Tipo, 15% e por um tempo curto, 150 dias no máximo. Bem diferente desses 50%, né? Nossa, muito diferente. Mas se a base legal é tão frágil assim, por que é difícil contestar na hora? Bom, além da própria complexidade da lei americana, tem a questão internacional. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, seria o caminho natural. Só que o Tribunal de Apelação da OMC, que decide as disputas, tá parado, bloqueado pelos próprios Estados Unidos, que não indicam os juízes novos. Ah, entendi. Então uma vitória lá seria mais simbólica, digamos. Exato. Teria um peso político, mas sem efeito prático imediato para derrubar a tarifa. Complicado. Complicado mesmo. E enquanto isso, o impacto econômico pode ser bem real, né? Para o Brasil, imagina a preocupação. Ex são nosso segundo maior parceiro. Imagina o setor de carnes, suco de laranja, café, aço, alumínio, até os aviões da Embraer. Com certeza. Não é qualquer mercado, é um dos principais. Isso pode significar corte de produção, demissão. O mercado financeiro já até sentiu, né? Bolsa caindo, dólar subindo. Sim, o reflexo é quase imediato nesses casos. E para os Estados Unidos, quais seriam os efeitos lá? Olha, no curto prazo, talvez um efeito pequeno na inflação deles. Mas a médio e longo prazo, tem analistas que veem risco de isolamento comercial para os US, sabe? Algo parecido com o que rolou com o Brexit. Gera incerteza para investimento. E vale lembrar o que você disse. 50% é a maior tarifa que eles anunciaram recentemente. Maior até que a taxa com a China. Pegou pesado mesmo. E a resposta brasileira? Como o Brasil está reagindo a tudo isso? Bom, o governo brasileiro não ficou parado, claro. O vice-presidente, o Alckmin, já se posicionou. Diz que a tarifa é inadequada e injustificada e que prejudica até o consumidor americano, né? O objetivo é claro, tentar reverter isso. E como eles pretendem fazer isso? Montar um grupo de trabalho, governo e empresários juntos para definir a estratégia. A ideia é negociar, claro. Embora essa menção ao Bolsonaro na carta de Trump dificulte um pouco o diálogo direto, talvez. Faz sentido. E, ao mesmo tempo, já estão de olho em buscar outros mercados. Oriente Médio, Ásia, outros países do chamado Sul Global. Diversificar. Também estão analisando a nossa lei de reciprocidade econômica. Ela permitiria retaliar. Uma ideia que surgiu
foi mirar em propriedade intelectual, tipo patentes, direitos autorais. Ah, como fizeram naquela disputa do algodão anos atrás. Exatamente. A ideia é tentar minimizar o dano colateral aqui dentro, né? É uma resposta pensada em várias frentes. E o presidente Lula reforçou, diz que o Brasil é soberano, tem instituições independentes e que vai tomar as medidas para proteger o país e as empresas. O recurso ao OMC, mesmo simbólico, também está na mesa. Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, é uma medida comercial bem forte, mas com uma carga política gigantesca por trás, né? Usando questões internas nossas, STF e Bolsonaro como desculpa. Exato. A legalidade disso tudo é super questionada e o impacto econômico pode ser bem sério, principalmente para nós aqui no Brasil. Pois é, isso tudo deixa a gente pensando, né? Quando você mistura assim, de forma tão aberta, a política interna de um país, com justificativas econômicas que não se sustentam muito bem, e ainda coloca uma ameaça comercial explícita na mesa, como foi feito na carta, que tipo de precedente isso abre, sabe? Qual o limite para o uso de tarifas como ferramenta de pressão política, pressão direta sobre decisões da justiça, sobre a soberania de outro país? Fica aí a reflexão, né? Sobre onde termina o comércio e começa outra coisa, na ordem global que a gente vive hoje.